Bom, pessoal, então a gente vai começar o curso de cálculo 3, tá? Bom, aqui basicamente a gente vai trabalhar com funções vetoriais, né? Essa parte inicial são curvas no espaço, no plano ou no espaço, tanto faz. Depois a gente vai a parte de integrais múltiplas, que é integrais duplas, integrais triplas, e a parte de integrais de linha integral de superfície, tá? Que a gente vai integrar sobre uma curva ou sobre uma superfície parametrizada. Bom, então, parte inicial que a gente começa a estudar são as curvas parametrizadas. Vou colocar aqui no espaço. Tá? Para que eu quiser me referir ao plano, é só não considerar a terceira componente, né? Só trabalhar com duas componentes. Bom, então, na verdade, o que é uma curva parametrizada? Isso aqui é uma função vamos chamá-la aqui R, definida um subconjunto da reta, vou colocar I em R3, que para cada T aqui em I, a gente vai associar um vetor R de T em R3. Então isso vai definir uma curva parametrizada, que para cada T, esse T aqui é o parâmetro, e aqui a gente associa um vetor do R3, né? Por exemplo, esse R de T aqui, que é um vetor, se quiser a gente pode até pôr uma setinha aqui no começo para lembrar de vetor. Então, você tem três componentes, né? R1 de T, R2 de T, R3 de T, tá? Bom, vocês conhecem lá em geometria analítica uma curva parametrizada muito simples. Por exemplo, eu vou colocar ela aqui de uma forma. Essa aqui vai ser definida para todo T real, R de T igual 1 mais T, 1 mais 2T e T. Isso aqui é uma curva parametrizada. Quem é essa curva? Bom, do jeito que eu escrevi aqui, às vezes vocês podem não estar identificando. Mas é simples da gente identificar. Observe que aqui a gente tem uma componente x, que depende de t. Aqui a gente tem uma componente y, que depende de t. E aqui a gente tem uma componente z. Então, se eu escrever dessa forma aqui, x igual 1 mais t, y igual 1 mais 2t e z igual a t, bom, isso aqui é a equação do quê? Equação de uma reta. Equação da reta, equação da reta que passa no ponto. Então, o ponto, para determinar o ponto que ela passa, basta atribuir 0 para o parâmetro t. Então, no ponto 1, 1, 0. E tem v, vetor 1, 2, 1, como vetor diretor. Então, lembra, para eu definir uma reta, eu preciso de um ponto e do vetor diretor. Tem que ser um vetor não nulo. Então, bom, essa reta aqui, escrita dessa forma, ela é uma
curva parametrizada. Tá? Bom, a imagem dessa curva a gente chama de trajetória. A imagem da curva parametrizada é chamada de trajetória, ou trajetória da curva, ou esboço da curva. O esboço é o que a gente vai fazer aqui, né? Trajetória. Bom, vamos olhar aqui. Então, se a gente for olhar, a gente acaba desenhando a cor. Então, o que a gente faz aqui é dar um esboço da trajetória, ou seja, da imagem dessa curva. Então, bom, como que a gente esboça essa curva? Que no caso é uma reta, né? Nesse caso aqui é bem simples. Como eu sei que é uma reta, basta eu conhecer dois pontos dessa reta. Né? Dado dois pontos, existe uma única reta que passa por esses dois pontos. Então, bom, um ponto eu já tenho ali, que é o 1, 1, 0. Aqui 1, y1 e z0. Então, um dos pontos, vamos usar esse aqui. Então, até colocar aqui, ó, ponto de coordenadas 1, 1, 0. O outro ponto, bom, posso atribuir qualquer valor para t, né, diferente de 0. Então, por exemplo, para t igual a 1. Para t igual a 1, eu teria o x igual a 2. O y igual a 3 e o z igual a 1. Bom, vamos encontrar esse ponto aqui. Então, 2. Bom, aqui ele tem coordenadas 2, 3 e 0. Né? Agora, vai ter que ir na coordenada 1 aqui. Aqui seria o ponto de coordenadas, né? Vou até colocar ele mais para cá, né? Vou colocar ele aqui. As coordenadas desse ponto, x é 2, o y é 3 e o z é 1. Então, nesse caso aqui, como eu falei, é fácil, né? Porque eu estou com uma equação de uma reta. Então, é a reta que passa nesses dois pontos aqui. Aqui é a trajetória descrita por essa reta. Tá? Então, observa aqui a imagem. Por quê? Porque é reta, né? Vou ajustar aqui. Observa aqui a imagem, né? Que são dos pontos lá em R3 descrito por essas equações. Tá? Então, uma curva é isso. Uma curva, ela vai ter, a gente fala, um único parâmetro, né? E aqui você vai associar para cada valor desse parâmetro aqui um vetor do R3. Tá? Vamos ver mais um exemplo aqui. Esse aqui é o mais simples, né? Que é da reta. Ó. Vamos ver mais um exemplo de curva. Então, quando a gente vai fazer um esboço da trajetória, da curva, né? A gente fala que faz o esboço da curva, mas a curva, se a gente for curva parametrizada, né, ela tem o domínio, então, a imagem. Quando a gente fala do esboço da curva, a gente está só referindo a imagem dela. Tá? Ó. Vou considerar essa aqui. Vou mudar um pouquinho, chama gama de t igual cosseno ti mais seno tj
mais TK. Então, lembrando, o vetor I é o 1, 0, 0, J, 0, 1, 0 e o K é o 0, 0, 1. Né? É a base canônica da R3. Bom, então, observa que essa gama é definida para todo T real. Então, quando eu não estou dizendo quem é o domínio da minha curva, eu vou olhar o maior conjunto onde ela está definida. Então, isso aqui é definida para todo T real, por quê? Bom, para essa função, ou para essa curva que está definida, eu tenho que poder calcular isso, calcular isso, calcular isso. Bom, eu posso calcular o cosseno de t para todo t real, eu posso calcular o seno de t para todo t real, eu posso calcular o t para todo t real. Então, o domínio da minha curva é todo real. Tá? Bom, e aí, como que a gente faz um esboço da trajetória? Né? O que a gente faria nesse caso aqui? Vamos olhar aqui um pouquinho. Tá? Então, lembra que a gama de t, ela é dada por três funções componentes, né? X de t, y de t, z de t. Onde, né? Vamos só escrever cada uma delas. Onde x de t é o cosseno t, y de t é o seno t, e o z de t igual a t. Bom, e agora, isso aqui não é tão simples, porque eu não sei o que isso aqui gera, qual é a trajetória descrita por essa curva aí. Isso não é que nem a reta. Bom, isso aqui eu sabia que era a equação de uma reta que passava nesse ponto. 1, 0 e tinha o vetor 1, 2, 1 como vetor diretor. Ali não é tão claro, né? Mas a gente vai estudar um pouquinho dessas expressões aqui para ver o que ela descreve. Bom, a primeira coisa, se a gente for olhar aqui, ó, lembrando, x de t é cosseno t e y de t é seno t. Então, se eu calcular x de t ao quadrado mais y de t ao quadrado, isso aqui dá o quê? Dá o cosseno quadrado de t mais seno ao quadrado de t igual a, que é igual a 1, né? Identidade fundamental. Então, bom, uma coisa que eu sei. O que é escrito por x quadrado mais y quadrado igual a 1 em R3? É o cilindro de raio 1. Então, ó, x quadrado mais y quadrado igual a 1, isso aqui é o cilindro de raio 1. Né? Então, bom, se fosse só isso, vamos colocar aqui. Isso seria uma superfície. Né? Então, para cada valor de t, para cada valor de z, né, eu vou estar numa circunferência aqui de raio 1. Então, bom, eu vou tendo cópias disso, né? Que eu vou ter o cilindro. Eu vou fazer essa do meio, não, vou fazer só mais uma em cima, para não confundir. Por quê? Porque eu ainda não estou levando o parâmetro lá, a componente z em consideração. Só estou levando a x e a y. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque a x e a y já vai me indicar dentro de qual superfície está essa curva. Isso aqui. Então, para cada valor de t, x de t e y de t tem que estar nesse cilindro aqui. Bom, mas o cilindro é uma superfície, né? Porque eu estou aqui, eu quero o quê? Eu quero uma curva. Então, eu tenho que olhar quem é a componente z. Então, bom,
ponho t igual a 0, né? Isso aqui dá 1, 0, 0. Ou seja, eu estou nesse ponto aqui, ó. Quando eu ponho t igual a π sobre 2, o cosseno é 0, o seno é 0, e aqui é π sobre 2. Eu vou colocar aqui a escala diferente do z, tá? Um pouquinho menor, senão não vou conseguir fazer a curva inteira. Então, bom, ele vai estar nesse ponto aqui, ó. Bom, à medida que o t vai percorrendo de 0 a π sobre 2, a minha curva, a partir daqui, ela vai subindo. Ó. O t vai aumentando até ela chegar aqui. Então, por exemplo, se eu ponho t igual a π sobre 4, eu vou estar exatamente aqui, no 45, né? E a altura π sobre 4. Então, observa que o z aqui, ele está dando que a altura em relação a z, no eixo z, a altura do ponto. Tá? A altura dele, ou a distância dele, é o plano xy. Então, bom, e se eu estou lá em π sobre 2, depois em π, né? Vamos olhar lá em π. Só colocar um eixo aqui, ó, para eu poder colocar a descrição dele. Então, aqui em π, o que acontece? Bom, quando eu ponho t igual a π, isso aqui dá menos 1, isso aqui dá 0, isso aqui dá π. Então, t igual a π, ele estaria aqui atrás, né? E assim sucessivamente. Bom, se eu colocar 3π sobre 2, vai estar nesse aqui, né? Bom, quando eu ponho t igual a 3π sobre 2, isso aqui dá 0, isso aqui dá menos 1, e aqui 3π sobre 2. Então, a curva continua. Ela vai vindo até aqui. E aí, falta um pouquinho, né, para o 2π. Vou pôr aqui o 2π. Deixa eu subir um pouquinho mais isso aqui, né? Então, quando eu ponho 2π, volta, né? Aqui dá 1, aqui dá 0, só que aqui agora dá 2π. Então, observe que aqui, né? Então, a minha curva veio aqui, ela faz... Deixa eu só melhorar aqui. Então, essa curva aqui, ela vai estar dentro desse cilindro. Ela vem aqui e sobe. Observe que ela continua, né? Tanto para cá quanto para cá, né? Para cá também ela desce no eixo Z. Tá? Então, bom, o que a gente usou aqui? Bom, essa curva ela está dentro do cilindro, então ela descreve uma trajetória nesse cilindro aqui. O que diferencia ela do cilindro é o quê? Bom, para cada valor de t, eu estou numa altura aqui diferente. Observe, quando eu ponho t igual a 0, eu estava aqui nesse ponto. Quando eu ponho t igual a 2π, embora eu esteja no mesmo ponto de coordenada x e y, o z ele está numa altura 2π. Tá? Então, essa curva aqui, ela é muito conhecida, ela é chamada de hélice. Curva gama é chamada de hélice. Bom, então a gente precisa estudar um pouquinho da geometria para esboçar essas trajetórias. Tá? Não é tão simples. Tá? Claro, aqui eu usei esse fato, né, do seno com cosseno, o x e o y, eles vão ter que fazer parte desse cilindro. E aí o que estava alterando, na verdade, era só o z que estava dizendo a altura que estava tendo cada ponto. Bom,
E o que a gente faz com curvas, né? Do mesmo jeito que a gente faz o cálculo diferencial integral para funções da reta na reta e de R2, R3 em R, a gente vai trabalhar aqui também o conceito de limite, derivada e integral. Tá? Então, vamos ver como que se adapta primeiro o conceito de limite. Vocês vão ver que essa parte aqui ela é bem fácil, não tem nada de segredo, porque se vocês sabem calcular limite, aqui no fundo a gente vai usar aquelas técnicas lá do cálculo 1, tanto do limite derivado, quanto da parte integral do cálculo 2, para calcular os limites aqui. Tá? Bom, vou colocar aqui limite de uma função vetorial. Tá? Aqui fica bem claro se a gente está falando de curvas. Tá? Por quê? O que caracteriza uma função vetorial a gente tem funções reais a valores reais, que é a função de RR, funções vetoriais a valores reais, né, que eu pego, que é funções de duas variáveis, duas ou mais variáveis. A gente tem função vetorial a um parâmetro, ou seja, eu posso, que a gente está definindo a curva, né, tem uma única variável e a imagem é um vetor, e a gente tem funções vetoriais a valores vetoriais, ou seja, eu pegaria um conjunto, subconjunto R2 do R3 e levaria num vetor do R2 e R3. Tá? A gente vai ver, no caso de funções vetoriais a valores vetoriais, que são as superfícies, tá? Que a gente vai ver subconjuntos de R2 e R3, que é a hora que a gente for trabalhar com parte de integrais de superfície. Tá? Então aqui a gente vai trabalhar inicialmente com essa parte das curvas. Tá? Bom, o que significa dizer? Vamos fazer aqui um esboço. Tá? Então, o domínio aqui em R. Vou colocar aqui um zero. Então, aqui eu vou ter minha curva, né? R. Ela vai descrever aqui uma curva em R3. X, Y, Z. Tá? Então, observa, o domínio está aqui. A trajetória, digamos que ela descreve aqui, em R3, tá? Que é o R de t. Bom, vamos colocar aqui vou chamar aqui, digamos, certo valor L. Observa que esse valor L aqui, na verdade, ele tem três componentes, né? Ele é um vetor, L1, L2, L3. Tá? Aqui o que está aqui é um vetor do espaço. Então, bom, dizer que o limite de R de t, né? Que a gente vai definir é isso. O que é o limite de R de t quando t tende a T0, isso é igual ao valor L. Significa o quê? Que à medida que eu aproximo de T0, a minha R de t vai aproximar desse valor L. Bom, do mesmo jeito que a gente faz no cálculo 2, eu até preciso entender o que é essa noção de proximidade, o que significa pontos próximos. Aqui tudo bem, aqui é fácil, porque a distância na reta é o módulo. Agora, e aqui? Aqui qual que é a distância que a gente usa em R3? Né? Ó, como
como que eu calculo a distância de dois pontos aqui? Vamos colocar aqui, ó, x1, y1, z1, a x2, y2, z2. Como que a gente calcula isso aqui em R3? Distância de dois pontos em R3 é a raiz quadrada da diferença das coordenadas ao quadrado, e somadas. Isso aqui é a distância em R3. Então, eu dizer que a R de t se aproxima desse valor L, tem limite esse valor L, quando t se aproxima de t0, significa que a distância dos pontos da curva aqui, para t próximo de t0, vai estar próximo desse valor L. Tá? Então, ó, definimos. Eu vou colocar um pouquinho mais formal, deixa eu definir aqui a saída de t, tudo, antes de... Vamos colocar aqui, seja definição, seja R aqui, t, vou colocar aqui R1, aqui embaixo, não vai caber, tá? R de t, R1 de t, R2 de t, 3 de t. Uma curva parametrizada. Parametrizada. Dizemos que o limite da R de t, quando t tende a t0, é igual a L, vou colocar aqui, né? L, L1, L2, L3. Então, isso aqui é um vetor de R3. Se para cada epsilon maior que zero, existe um delta positivo, tal que, então, pontos próximos de T0, diferente de T0, se módulo de T menos T0 for menor que delta, então significa pontos próximos aqui vão ter que estar próximos de L. Vou chamar isso aqui, ó, só para facilitar para a gente, uma norma, duas barrinhas, vou chamar isso aqui de x1 barra, isso aqui de x2 barra, tá? Então, norma de x1 barra menos x2 barra. Só para ficar mais fácil para escrever, tá? Então, a norma de R de t menos L menor que epsilon. Então, significa o quê? Pontos próximos de T0 são levadas pela R próximos de R. Tá? Então, essa aqui é a distância que a gente tem lá em R3. No fundo, é isso. Observe quando a gente define o limite, a função não precisa estar nem definida no ponto T0. Né? Basta que eu possa aproximar desse ponto. Bom, e aí? Assim parece ser difícil, né? Por quê? Porque aqui envolve uma distância em 3, como que eu mostro isso? Né? Não é tão simples. Para mostrar aqui, se eu pego dado epsilon, encontrar esse delta, envolve essa distância aqui na R3. Mas a gente tem, vou colocar aqui um teorema que garante uma forma mais fácil para calcular isso aqui, para mostrar que realmente esse limite aqui
como encontrar, né? Se eu tenho R de t uma função vetorial, uma curva, como eu calcular o limite da R de t quando t tende a um ponto t0. Tá? Então, seja, só vou colocar aqui de novo, né? R de t, R1 de t, R2 de t, R3 de t, tá? Uma curva e L, aqui um vetor R3, L1, L2, L3. Por aqui, R3. Então, limite de R de t, quando t tende a t0 é igual a L, C e somente C, o limite de cada função componente, eu vou chamar aqui RI, é igual a LI, aqui o I, 1, 2, 3. Tá? Eu só simplifiquei a anotação porque eu não ia caber para escrever. Então, bom, o que eu estou afirmando aqui para vocês nesse resultado? Que para eu calcular esse limite aqui, basta eu calcular o limite de cada componente. Lembrando, cada componente aqui é uma função de R em R. Eu pego um número e levo no número. Então, vale toda a técnica de limite que você já conhece. Tá? Então, para a existência desse limite aqui, tem que existir de cada função componente. Tá? E aí eles são iguais, ou seja, vê? Vamos ver um exemplo aqui. Eu não vou provar isso aí, mas não é difícil não, tá? É só um lado é mais fácil, mas é só a gente observar isso aqui, tá? Antes de eu partir em diante. Ó, se for calcular quem que é norma de R de t menos L. Isso aqui, por definição, é raiz quadrada, né? Eu pego a soma das diferenças das coordenadas ao quadrado. Então, vai ficar R1 de t menos L1 ao quadrado, mais... Eu vou ter que colocar embaixo que não vai caber aqui. Norma de R de t menos L. Então, isso aqui é raiz quadrada, R1 de t menos L1 quadrado, mais R2 de t menos L2 quadrado. Opa, tem que faltar o terceiro componente, né? Mais, vou ter que apertar aqui um pouquinho. R3 de t menos L3 ao quadrado. Raiz. Bom, então basicamente é dessa definição aqui que eu posso comparar as coisas. Por quê? A hora que eu digo que isso aqui converte para isso, né? Ou seja, se esse lado aqui vai para zero, significa o quê? Isso aqui vai para zero, né? Ou seja, se R de t você está se aproximando de L, bom, isso aqui tudo está indo para zero. Se a raiz disso aqui está indo para zero, é porque o que está aqui dentro está indo para zero. Se o que está aqui dentro está indo para zero, observe que são soma de coisas não negativas. Isso aqui é o quadrado é maior ou igual que zero, maior ou igual que zero, maior ou igual que zero. Então, soma de coisas não negativas indo para zero, C somente C, cada uma delas vai para zero. Tá? Então, isso aqui vai para zero, C somente C, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero. Então, dizer que o limite da R de t é igual a valor L, significa que o limite de cada componente tem que ser de R1 tem que ser L1, de R2 tem que ser L2, e o limite de R3 tem que ser L3. Tá? E a mesma coisa, se cada uma dessas aqui, né, ou seja, se essa estiver convergindo para L1, o R2 para L2, o R3 para L3,
a soma delas, a soma da diferença está indo para zero. Ou seja, isso aqui está indo para zero. Né? Então, basicamente, essa definição aqui que justifica esse teorema. Né? Bom, aí fica de fácil aplicação. Né? Se eu quero calcular, por exemplo, limite quando t tende a zero de r de t, onde r de t igual cosseno t, seno t, seno de t sobre t. Bom, aí esse primeiro aqui, claro, eu vou fazer 1 a 1, mas a gente já tomaria direto. A gente já toma direto o limite em cada componente. Então, a gente pode escrever aqui, ó, o limite de r de t quando t tende a zero é igual ao limite de cada componente. Limite cosseno de t quando t tende a zero, limite de seno de t quando t tende a zero e o limite de seno de t sobre t quando t tende a zero. Dá para ver? Bom, o limite do cosseno é avaliar o cosseno do ponto. Né? Então, isso aqui é cosseno de zero, seno também, seno de zero. Ó, a última que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Né? Lembra que isso aqui é uma identidade fundamental. Né? Ah, mas e se eu não lembro? Né? Só vou... Deixa eu colocar aqui, isso aqui vai dar 1. Deixa eu só justificar. Né? Bom, e se eu não lembro que aquilo ali é a identidade fundamental, vai dar 1. Né? Como que eu calculo? Vamos só lembrar esse aqui. Ó. Quando t tende a zero. Isso aqui eu posso aplicar L'Hopital. Por quê? Limite de seno de t quando t tende a zero é zero. Limite de t quando t tende a zero também é zero. Então isso aqui é um limite do tipo 0 sobre 0. Tá? Lembra que limites desse tipo eu posso aplicar L'Hopital? Então, 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Então, como que eu calculo esse limite? Eu derivo isso aqui e derivo isso aqui. Então, a derivada do seno é cosseno. A derivada do t é 1. Bom, isso aqui dá cosseno de 0, que é 1. Tá? Então, bom, não lembrei da identidade fundamental. Né? Eu não posso usar aqui que o limite do quociente é o quociente do limite, por quê? O limite do denominador é 0, e do numerador também. Né? Então, eu não posso usar isso. Então, eu estou com um limite do tipo 0 sobre 0. Eu posso aplicar L'Hopital. Como que eu aplico L'Hopital? Derivo o numerador sobre a derivada do denominador. Isso que dá 1. Tá? Então, observa que ficou fácil de saber quem é o limite. Tá? Por quê? Porque eu já posso aplicar as técnicas que eu conheço lá do cálculo 1, de cálculo de limite. Então, todas aquelas técnicas para calcular aqui valem, porque eu vou ter que calcular componente a componente. Tá bom? Bom, isso aqui se estende também para a continuidade, né? A definição de continuidade é exatamente a mesma. Continuidade. Curvas. Então, vamos colocar aqui, ó, seja é aqui, ela tem 3 componentes, né? Eu estou colocando aqui no espaço, mas tudo que a gente está fazendo para 3 componentes pode ser feito para 2 ou pode ser feito para mais, tá? Só por conveniência aqui. Aqui uma curva
que R é contínua em T0 se o limite de R de T, quando T tende a T0, é R de T0. Bom, o que a gente acabou de verificar ali, né, isso aqui é a mesma coisa, né? Se o limite de cada componente, limite de cada componente coincide, né? R de T0 aqui em cada uma delas, para todas, né? Então, bom, dizer que a função é contínua em T0, se somente se cada componente aqui é contínuo em T0, né? Ou seja, o limite de R1 de T0, de T, quando T tende a T0, é R1 de T0, limite de R2 de T, quando T tende a T0, R2 de T0, limite de R3 de T, quando T tende a T0, é R3 de T0. Tá? Então, aqui, de novo, eu não vou nem gastar tempo com isso aqui, porque é exatamente a mesma coisa que vocês têm lá no cálculo 1. Tá? Então, as mesmas técnicas, as mesmas propriedades que valem para a função de uma variável, a valor real vale aqui, porque eu estou transferindo o cálculo do cálculo dessa função vetorial para o cálculo de cada componente, que é uma função real. Okay?